Olá, bem-vindos ao Memórias da União. Hoje nós temos o prazer de receber Henrique Magalhães, professor do curso de comunicação, contemporâneo nosso lá, das primeiras turmas, e criador de um personagem, a Maria, que é reconhecido nacionalmente. É uma tirinha de jornal que Henrique começou com ela aqui em A União. Então vocês imaginem quantas histórias ele tem para contar. E eu vou começar a nossa entrevista, Henrique, perguntando a você algo que é praxe aqui nessa conversa para o Memórias da União, que é como foi que você chegou aqui à União? Que caminhos o trouxeram aqui para a União? Olá, Luiz. É muito bom lhe reencontrar aqui na União. Nós somos contemporâneos de curso de comunicação e é um grande prazer estar participando desse projeto de documentação das pessoas que passaram por esse jornal, que foi tão importante para tantas pessoas. É uma memória mesmo, né? Porque aqui, quem tem história com a União, a gente está tentando que venha para cá, sentar aí nessa cadeira que você está sentado, para contar suas histórias, né? A minha passagem na União começou com os quadrinhos, com Maria. Os jornais na Paraíba começaram a atualizar o seu parque gráfico. O Norte, a União, depois o Correio da Paraíba, que passaram da impressão tipográfica para a impressão offset. E com isso possibilitou a inclusão de tiras nos jornais, porque fazer como clichê era muito caro e muito trabalhoso. Inviável, né? Exatamente. Então, quando passou a ser offset, algumas pessoas iluminadas do jornalismo e que tinham uma relação muito próxima com os quadrinhos, por exemplo, Antônio Barreto Neto, Deodato Borges, eles abriram espaço para as tiras, e o que possibilitou o acesso de alguns quadrinistas novos que estavam nascendo naquele momento para os quadrinhos entrarem para o jornal, publicarem suas primeiras tiras no jornal. Assim, eu, quando comecei a fazer Maria, em 1975, vendo essa abertura que tinha o jornal União, eu enviei algumas tiras, as primeiras tiras de Maria, para o jornal. Ah, você mesmo tomou a iniciativa de oferecer Sim. Eu enviei para que fosse analisada, né? Na época, quem dirigia era Barreto Neto e tinha também Marcos Tenório. Marcos Tenório era um fã alucinado por quadrinhos. Editor aqui do jornal. Exatamente. Era jornalista, editor. E ele recebeu as tiras de Maria e fez uma resenha crítica, né, sobre aquela personagem. E foi fantástico, porque foi a primeira crítica em relação a Maria. E foi extremamente positiva. Maria já era um personagem ou você estava começando ali com ela? Não, a primeira publicação foi nessa resenha. Foi a primeira tira que saiu na resenha. Você desenhava só para você mesmo, para sua... Eu tinha acabado de criar a personagem. Eu criei em julho de 75. Já em agosto começou a aparecer na União. Quer dizer, era coisa inédita. Era uma tira que não tinha sido publicada em canto nenhum. Eu estava começando a fazer quadrinhos. E tive o grande incentivo, o grande apoio do jornal União, com Tenório fazendo essa crítica e Barreto Neto, que abriu espaço posteriormente para a criação do jornal O Pirralho, que era o suplemento. Foi editado por Vilma Wanda. Exatamente, com a edição de Vilma Wanda, que foi a mãezona para os quadrinistas paraibanos. Ela acolheu todo mundo que estava começando a fazer quadrinhos. Maria já deve ter passado por diversas fases, né? Porque, assim, deve ter ilustrado publicações para o público infantil, deve ter um senso crítico danado, né? Porque você é uma pessoa muito arguta, né? Muito ligada na interpretação da realidade, né? E como foi que Maria começou aqui? Dedicada a que público ou foi ao público em geral mesmo? Eu fiz algumas experiências com quadrinhos infantis que saíram no jornal Pirralho, mas Maria já começou como uma tira adulta. Só que tinha um outro perfil, era uma mulher que estava atrás de um casamento, era uma solteirona, que eram as mulheres que eram discriminadas na época. Então, nesse sentido, ela já nasceu política,
porque ela dava empoderamento às mulheres de lutar pelo seu prazer, pela sua felicidade, mesmo que fosse dentro de um casamento. Não ficava esperando que o homem tomasse a iniciativa. Então já tinha um elemento político aí. Só que quando eu entrei na universidade, um ano depois da criação de Maria, houve uma revolução na minha cabeça, né? Porque eu me confrontei com todo tipo de movimento político contra a ditadura militar. E então Maria passou a refletir esse novo posicionamento que eu estava tendo, essa nova realidade que estava se abrindo para mim. E isso se refletiu, obviamente, nas tiras de Maria no jornal. Exatamente. Maria foi sempre minha porta-voz, né? Eu sou meio tímido, meio fechado, meio calado, mas Maria grita por mim. E com isso, ela conseguiu ser a voz de muitas pessoas que não tinham espaço para dizer o que pensavam. E se identificavam com as tiras de Maria, que eram extremamente críticas. E a União recebeu isso tranquilamente, sem problema nenhum? Você nunca teve uma dificuldade com a União? Não, aconteceram alguns problemas pequenos, pontuais, mas insignificantes dentro da trajetória da União, né? Por exemplo, quando uma personagem gritava pela anistia, então havia um certo receio de alguma reação do sistema, porque o jornal era o jornal oficial, né? Mas então eu entendia que era a situação onde ela estava sendo publicada. E teve um problema também com a Alagamar, que era proibido ser tocado como um tema, e eu, com a minha irreverência e com a minha rebeldia, eu fiz uma série de tiras sobre a Alagamar. E foi um confronto com o jornal, né? Realmente ela deixou de sair nesse momento. Mas, assim, foram pontuais dentro da longa trajetória que Maria tem em A União. Agora, e você vê, né, no caso aí, tanto a questão da anistia como a questão de Alagamar, temas políticos muito pesados para a época, né? Exatamente. Porque a época, a gente estava na abertura lenta gradual, né, de Ernesto Geisel, que também foi a época de Alagamar. Eu me lembro que tivemos aqui, inclusive, a cantata para Alagamar, com texto de Solha. Né, e música de Kaplan. Né? Eu, inclusive, participei do coral. Pois é, era um momento muito explosivo, né, de movimentos. E Maria refletia tudo isso, porque eu estava envolvido com essa linha da política de esquerda, e Maria era realmente a minha porta-voz, ainda é hoje, né? Eu costumo dizer que eu sou Maria, porque Maria fala as coisas que eu penso. Eu acho interessante, Henrique, que você tocou aí que Maria gritava, né, pelos direitos dela. Ela alimentava aquele sonho de casar, né, de ser uma mulher com aquelas características da época, mas que já lutava pela felicidade, né? Casada ou não, o importante era ser feliz. Agora, tem um elemento muito interessante nisso, porque isso foi o início, quando eu observava a relação das minhas tias, que eram solteironas, e como elas se sentiam discriminadas, e, sabe, meio ofendidas, porque estavam isoladas, como se tivessem sido rejeitadas pela cultura, pelos homens, por tudo. E isso se refletiu em Maria. Depois, quando entrei na universidade, ela se tornou extremamente política contra o arbítrio. E em seguida, com a abertura, eu criei, junto com um grupo de amigos, o primeiro grupo gay na Paraíba. Eu estava assumindo a minha homossexualidade. E Maria, então, passou a refletir esse momento, também se tornando lésbica, tendo a relação amorosa com outra personagem. Rapaz, acaba que é uma porta-voz mesmo sua, né? Exatamente. Todas as suas fases, Maria. Tudo que me tocava se refletia em Maria. Ela refletia e discutia e criticava e analisava. Botava a opinião, exatamente, para ser discutida, né? Que é o que a gente aprende em comunicação, né? Qualquer que seja a opinião, tem que discutir. Mas, rapaz, Maria, na União, começou como tira diária, tu tinha produção diária, rapaz, para aquilo? Começou como tira diária. Primeiro começou a ser publicada no jornal O Pirralho, né? Que era o suplemento, que era semanal.
Mas, logo em seguida, passou a ser diária. Então, foi um desafio enorme. Você tem que ter uma ideia nova todo dia e porque, de certa forma, você ainda era aluno do curso, né? E estava naquela época que permitia que não fosse jornalista profissional, ia trabalhar. Exatamente. Tá, né? Não, na verdade, eu era aluno de arquitetura. Eu entrei em arquitetura na universidade. Fiz de 1976 até 1980. E aí eu me desgostei da prática do desenho tão formal, com instrumentos, e meu desenho já era livre com Maria. Então eu fiz outro vestibular para comunicação e fui fazer jornalismo, que eu já estava dentro dos jornais. Antes mesmo de ser jornalista, eu já estava trabalhando dentro dos jornais com Maria. Maria já tinha sido aceita. E fazendo também... Já era uma dama da redação. E também participei da redação como redator em algum momento e fazia resenhas e textos opinativos para publicar. Mas você também trabalhou como escrevendo no jornal? Sim. Não só falando assim, escrevendo o texto de Maria, obviamente. Não. Falando, escrever notícia, fazer resenha, artigo. Não, fazia opinião, resenhas, então. artigos, resenhas. E durante um mês ou dois, eu trabalhei dentro da redação como redator, quando era lá na General Osório. Certo, mas aí já foi nos anos 80, né? Foi nos anos 80. Já estava estudando jornalismo na universidade. Rapaz, tem mais história do que o que eu sabia, né? Mas me diga uma coisa, muito preconceito quando a Maria no início, como foi que você... Porque você encontrou um terreno fértil na União. Olha, o pirralho, depois passou a tira diária, mas Maria era, de certa forma, agressiva quando o tema interessava a ela e ela defendia a posição que ela acreditava ser a melhor, né? Mas, Luiz, acontece que Maria criou uma empatia com o grande público universitário, que era um público que, de certa forma, ou trabalhava na União ou lia a União, porque era um jornal que tinha pessoas muito esclarecidas. E o debate na universidade também favorece. Exatamente. Isso. Você pode até não concordar com a opinião, mas respeita, né? Sim. Então, Maria, ela foi realmente acolhida por um grande público, porque saía nas tiras diárias, na União e também no Jornal Norte, então tinha uma amplitude muito grande. E as pessoas estavam cansadas daquele sistema, né, de repressão. E Maria batia exatamente nesse ponto de liberdade, de expressão, de escolher os seus representantes, de comportamento em seguida, de comportamento, tá? Das minorias, como a gente dizia na época, né? Feministas, gays e lésbicas, movimento negro, movimento indigenista em defesa dos indígenas. Então, tudo isso estava refletido dentro de Maria. Então, abria um leque muito amplo de leitores que se identificavam com ela. Henrique, como é que surgiu Maria na tua cabeça? Você contou aí, né? Sim, sobrinho de tias que estavam, né? Mas, eu digo, quando foi que você sentou, pegou um lápis, criou, deu características definitivas a Maria, né? E, por exemplo, viu que Maria era para ser tira e não para ser um outro tipo de história, um romance, por exemplo? Não, ótima questão. Eu fui um leitor muito enfático dos quadrinhos, sabe? Eu comecei a me alfabetizar com os quadrinhos. E desde cedo me apaixonei por aqueles personagens mirabolantes e tal, super-heróis e infantis. Luluzinha, para mim, é uma referência. Depois Mafalda é uma referência. Veja que são duas do sexo feminino. Só que eu não encontrava personagens fortes como mulheres. Eu fiz uma pesquisa nas bancas para ver o que estava sendo publicado. Então, a mulher era a noiva de Super-Homem, era a noiva de Fantasma. Batgirl. Batgirl, sempre em segundo plano, sempre como coadjuvante do herói. Eu disse, olha, tem alguma coisa como protagonista. Tem alguma coisa aí, vou pegar uma brecha, sabe, e tratar da questão da mulher. Tá? Primeiro porque eu tinha uma identificação com as mulheres, né, em termos da emoção, da sensibilidade, sabe, eu me identificava demais. E aí eu observei que as minhas tias, elas passavam por um problema grave de rejeição. Eu disse, olha, é um bom tema para ser abordado e um tema inédito dentro dos quadrinhos. Então foi a partir daí que eu construí isso.
Agora, a questão de fazer tiras e não histórias longas é porque eu lia muitas tiras. Eu também lia história longa, de aventura. Mas a história longa, ele exige um fôlego que eu não tinha na época. Né? A minha história tem que ser curta, tem que dizer em poucas palavras. Recado ligeirinho. Exatamente. E eu achava fantástico a tira, principalmente as tiras que são politizadas, como as tiras de Enfio, né? As tiras de Edgar Vasquez com Rango. Mesmo Charlie Brown tinha elementos poéticos que me interessavam. E Mafalda. Mafalda me seduziu completamente, porque era uma menina, em 3 tiras, 3 quadros ou 4, ela dizia uma coisa filosófica incrível. Que remetia ao pensamento, a uma... Exatamente. Então foi aí que me pegou. Eu digo, não, eu tenho que fazer isso, porque é rápido, eu não tinha segurança no desenho, então eu comecei a esboçar, comecei a trabalhar o desenho nessa época. E aí precisava que a coisa resultasse rapidamente também. Então fazer uma história longa era muito complicado para mim. E até mesmo porque você se propunha, na época que era publicado no jornal, o jornal sai todo dia, Exatamente. Né? E também era questão política, né? Eu dizer em poucas palavras, atingia mais gente do que uma história longa. Eu não queria fazer aventura, eu queria fazer crítica. Então a tira era adequada para a crítica, mais do que uma história longa. Sua convivência com Barreto Neto. Barreto era uma figura, né? Aberto a toda sorte de discussão, um cara inteligente, né? Um crítico, né? Sim. Foi fácil, sem problema nenhum? Tranquilíssimo. Tanto Barreto quanto Tenório ficaram amigos. Sabe? Amigos, assim, Deus vinha aqui na União trazer as tiras e conversar com eles, porque eles tinham um universo comum que eram os quadrinhos. Barreto também gostava de quadrinhos. Né? Então ele assim, se entusiasmava com toda essa geração que estava vindo para a União publicar os seus quadrinhos. Além de você, quem você se lembra de alguns que estavam aqui também? Não? Sim, M. Ribeiro. Emi é de Velta, né? É de Velta. Tônio, que já trabalhava aqui. Ainda trabalha aqui. Pois é de outro planeta, viu, Tônio? Porque é um craque, né? Aí quando ele termina o trabalho que mostra a gente só se lembra da história dele com Gonzaga Rodrigues, que disse que Tônio é filho dele. Aí Gonzaga dizia, quando encomendava um trabalho a Tônio, que Tônio entregava o trabalho, aí Gonzaga pegava o trabalho, olhava aquele senso crítico dele, aí olhava para ele e disse, tu é desse planeta mesmo? Não, o Conde é o personagem dele. E foi um trabalho que também me chamou muita atenção, porque ele tem um traço extraordinário, dos mais personalistas, dos mais pessoais e identificáveis que eu conheço. O traço de Tônio. Olha, Tônio. Né? E tinha também aqui Domingos Sávio, não sei se ele está. Claro, ainda está por aqui, eu acho. Pois é. Acho que não aposentou-se. Que era da União também, que também tem um trabalho muito significante. Né? Então tinha muita gente que vinha publicar, ou que mandava, né? Não sei se mandava pelos Correios, ou tinha uma redação no centro que as pessoas entregavam. Mas eu vinha aqui porque eu gostava de ambiente de jornal, sabe? Você, obviamente, na feitura de Maria, na produção diária, você começou aí dizendo que tipografia era difícil de fazer porque o trabalho era muito... Era enxugo, né? Tinha que fazer um clichê. É uma coisa complicada. Depois veio o offset. E depois veio o computador. Depois a internet aí. Como foi a adaptação? Como é que Maria foi se virando? O que eu acho que era importante para os quadrinhos e que os jornais perderam muito foi abandonar as tiras. A tira dinâmica é um reflexo do dia a dia, do que está acontecendo. Né? Se você não tem tiras em jornais, você vai fazer tira para guardar, ou então para lançar uma revista uma vez no ano, parece que fica um pouco deslocado. Então, o espaço da tira, principalmente, é o jornal. Né? Até porque as discussões, às vezes, são imediatas. Exato, né? exato. Não dá para conversar amanhã sobre Trump hoje, por exemplo. Exato. Imagina a Maria criticando Trump. Aí passei daqui a 6 meses, ou sei lá. Aí ele já está com outra peraltice, outra trampice, como diz. Se fosse para publicar numa revista, ficava muito distante. O jornal é o espaço da tira. Agora, hoje, claro que eu passei um período meio parado, porque não tinha como publicar mais, os jornais abandonaram as tiras, todos os jornais da Paraíba. Aí eu passei a publicar na internet.
né? Eu tenho um site da Marca de Fantasia, que é a minha editora, que sai sempre tiras lá. E também eu mando as tiras que eu faço atualmente, que são muito atuais, sabe, refletindo o momento. Eu publico na internet. Publicava no Instagram, mas me revoltei com as novas diretrizes do Instagram, apaguei tudo e mando para uma lista de contatos do WhatsApp. E as pessoas aí repassam se quiserem, mas eu tenho uma lista de contatos que eu publico a tira. E mantém a personagem viva, né? Sim, tá, até hoje, 50 anos eu estou fazendo. 50 anos já. 50 anos. E é um fenômeno, eu acho, porque qual personagem que tem 50 anos de existência e continua atuante? Né? É difícil. Conheço o Rango, de Gavatsky, que eu admiro demais, que continua sendo feito. Mas publicando na internet ou então no Rio Grande do Sul, onde ele mora, o autor. Mas outros, me parece que abandonaram, não tiveram espaço ou não conseguiram seguir adiante. Mas Maria continua até hoje. E Maria soube preservar o espaço dela, né? Porque você disse que está na internet, sempre há. Sim, sim. Está ali exposta, defendendo as suas ideias e chamando para reflexão. Tem um site dela que é dentro da Marca de Fantasia, que tem a história dela, tem revistas digitais para baixar gratuitamente, então está tudo lá. Você publicou Maria, você citou aí aqui na União e no Norte. Na União e no Norte. E algum jornal nacional, não? Não, experiência? Não, eu publiquei em alguns fanzines, que são revistas independentes, alternativas. Eu publiquei no Correio de Pernambuco, por um período, e publiquei no Algarve Região, que é um jornal de Portugal. Também publiquei semanalmente umas tiras. E atualmente eu tenho 4 livros de Maria lançados em Lisboa, em Portugal, pela editora Polvo, de Rui Brito, que é um amigo meu que começou fazendo fanzine comigo, como eu, nos anos 1980, e que hoje tem uma editora, como eu tenho a Marca de Fantasia, ele tem a editora Polvo. E lá em Portugal já saíram 4 livros de Maria, o que para mim é um... Mesmo sucesso daqui? Sim, mesmo com outra realidade cultural. E outro veículo, né? Porque o livro é diferente. Mas o lance é assim, que o livro ele reúne as tiras. Só que eu tenho tido a preocupação em fazer uma tira que seja tanto local quanto universal. Por exemplo, eu não cito o nome de pessoas, de políticos, porque ficaria uma coisa da realidade local. Mas eu cito uma situação política que tanto pode vigorar no país quanto fora do país. Foi uma aprendizagem que eu fui lidando e trabalhando durante essa trajetória de Maria. Eu percebo, Henrique, que Maria, além de ser um desafio profissional, é um divertimento para você, né? Uma diversão, né? Quando eu paro de fazer Maria, eu sinto falta. Aí quando eu estou fazendo, eu me delicio com as brincadeiras que eu posso trabalhar dentro de Maria, né? Com as críticas ferinas, com a criatividade mesmo. Exatamente, de estar mexendo na ferida, sabe, da sociedade, da cultura, da política. Eu rio quando eu estou fazendo Maria. Né? É muito divertido. Para mim é como se fosse até uma terapia, né? De botar para fora os meus rancores, a minha revolta, a minha indignação. Né? É assim que eu vejo Maria. E você, além do incentivo de Marcos Tenório, da receptividade que Barreto Neto teve para o trabalho de Maria, como foi a sua experiência fora da União? Você disse que também publicou no Norte. Foi tranquila, foi muito boa, porque quem dirigia lá o setor de cultura era Deodato Borges. Deodato é o pai dos quadrinhos paraibanos. Então tinha uma relação extremamente pessoal, íntima, próxima, entusiasta. Aliás, o filho dele é um craque, né? Nessa história do design gráfico, né? Exatamente. Depois Marcos Nicolau entrou lá, também para fazer a parte de cultura. E era um colega, Marcos fazia quadrinhos junto comigo. Então estava tudo em casa. Tanto a União quanto o Norte foram casas que nos receberam de uma forma muito positiva. Maria já foi feita no traço à mão.
Com caneta, com lápis especial? Não. Eu já comprei 2 tablets para desenhar. Já comprei caneta para usar no tablet. Aquela mesa de... Não, mas eu não consigo fazer sem ter a pressão, o traço no papel, sabe? A textura do papel. Mesmo que eu nem gosto muito da minha arte final, que eu acho que sai meio troncho, mas é a minha linguagem pessoal, né? É meu estilo. Então, eu faço todo o trabalho à mão, no papel, e depois vou retocar em programas gráficos. Eu escaneio, passo para o computador e vou corrigir alguns defeitos ou limpar a arte do que restou de sujeira. Então eu tenho os 2 trabalhos, tanto o trabalho analógico quanto o trabalho digital. Você veja, né, um personagem que você se referiu, que é Tônio, continua só na mão. Ele disse que não quer conversa com o computador. Não, é diferente. Né? Eu não discrimino, acho que tem gente que faz muito bem. Já domingo, sábado, já completamente Exatamente, tem gente que tem muita destreza na mesa digital. Eu não tenho, já tentei, não achei bom, então eu prefiro fazer como eu faço. Mas eu admiro também quem faz tudo no digital. Maria já protagonizou algum conflito, alguma discussão, uma polêmica? Você se lembra assim, por conta de uma crítica dela, digamos? Porque Maria sempre abordou temas que, de certa forma, são caros à sociedade, ou discriminados, né? Não, Maria mesmo não. Ela sempre teve uma cumplicidade, sabe, do público. Talvez até incomode uma questão ou outra, por exemplo, quando eu toco em religião, eu imagino que algumas pessoas se incomodam, mas não, elas aceitam, elas não rebatem, não entram em polêmica, não discutem, não questionam. Eu sei que eu tenho leitores que são muito religiosos, católicos e tal, e Maria às vezes bate na questão religiosa, não numa linha única, mas num contexto mais geral, né? Na religião. Né? Agora, teve um problema bastante polêmico e sério com o outdoor que eu fazia, que não era só de Maria, né? Eu fazia com Maria, mas fazia outros, que foi uma crítica ao Papa Ratzinger, que era Bento XVI, que gerou uma polêmica muito grande, porque eu fiz uma crítica questionando algumas falas que ele tinha dito antes de vir ao Brasil. Aí derrubaram o outdoor, rasgaram, eu fui ameaçado, teve uma grande confusão. Uma pessoa pacifista como você, e de repente ser ameaçado por conta de uma crítica de expressão, né? Não, uma manifestação de expressão. Exatamente, porque tocava num ponto muito sensível, né? A questão da religião. Demais. Aí eu fui até em rádio AM aberta para debater, discutir, explicar por que eu fiz isso e tal, com o microfone aberto para o público fazer questões. E eu me saí extremamente bem. Houve um diálogo que as pessoas acabaram entendendo qual era a postura, a minha intenção com aquela crítica. Às vezes as pessoas não se aprofundam no tema, né, e acabam... Mas, olha, tinha muitos jornalistas... E nesses temas aí, amigo? Muitos jornalistas da época que metiam pau, sabe? Nessas rádios que ficavam fazendo polêmicas de uma forma sensacionalista. A vocação. Aí me chamaram, eu digo, vou. Eu vou lá, eu provoquei, agora eu tenho que tentar explicar e conversar com as pessoas. E foi providencial, porque resolveu a questão. Voltando aqui à história da União, sempre foi tira? Sim. Nunca foi, por exemplo, um espaço maior? Teve, sim. Teve uma vez no suplemento, eu tive a ideia de fazer um mini gibi dentro do suplemento. Nas 4 páginas centrais, eu fiz um projeto que era para tirar as páginas, dobrar várias vezes e fazer uma revistinha. E aí tinha histórias longas. Teve uma história de Maria que tinha umas 8 páginas. Tinha outro personagem que era Benedito, que complementou a publicação. Então, eu consegui fazer algumas histórias longas com Maria. Né? Até hoje, às vezes eu faço. Mas eu prefiro fazer a tira, porque é mais ferina, toca mais direto na questão. E é bem mais
eficaz, exatamente. em mandar o recado, né? Inclusive para o veículo de hoje, que é a internet, sabe? Que é a rede social, que é o WhatsApp, a tira cai perfeitamente, porque ela vai direto, é uma leitura rápida e imediata. E se for uma história mais longa, vai ter uma certa... Seguramente o cara tem outro chamado para atender também, outra mensagem para ver, né? É uma característica. Então a tira é perfeito para essa velocidade que a gente tem hoje da comunicação. Henrique, tu te lembras de alguma dessas tiras que marcaram, assim, que você gostou de ter feito, que você olhou assim e disse, rapaz, eu cumpri o meu papel na sociedade, por exemplo, semeando esse debate? Maria passou um tempo parada. No início dos anos 2010, 2012, por aí, ela voltou à União, porque houve uma abertura, mas só que revezando com outros personagens de outras pessoas. O que foi muito bom. A gente passou uns 2 anos fazendo isso. Aí depois parou novamente. Mas quando veio a eleição do ex-presidente, que eu não gosto de citar o nome, né? Que eu não cito o nome dele, aí eu disse, não é possível Maria ficar calada, porque eu também não podia ficar mais calada, sabe? Eu tinha que voltar. E Maria voltou com toda a força, fazendo, em vez de tira, páginas. Era uma tira ampliada para uma página. Isso levou uns 3 anos eu fazendo diariamente esse meu posicionamento político. E talvez tenha sido o posicionamento mais político de Maria ao longo da história dela, né? Exatamente, porque foi extremamente angustiante viver novamente o que eu tinha vivido na ditadura. Eu digo, olha, eu estou repetindo os discursos de crítica, de revolta de Maria, e que eu fazia isso nos anos 70, e que ele já tinha superado. Mas o momento era tão urgente, sabe? Era uma coisa tão alarmante, que eu tinha que fazer isso. E aí voltou até hoje, que eu continuo fazendo, mas até de uma forma hoje mais poética, mais filosófica, mais humorada do que de protesto, né? Mas esse período do retorno de Maria, né, nos últimos anos agora, eu acho que são muito importantes, porque eu aprimorei o texto, amadureci, né? Cabelo branco, aprimorei o texto e aprimorei o desenho, colocando cenários que normalmente não tinha na tira, que era muito pequena. Quando eu fiz a tira ampliada para uma página, eu comecei a botar o meu apartamento dentro da tira. Né? Quadros na parede, sofá, televisor. Mas é uma identificação muito grande da própria Maria com o seu eu, né? Exatamente. Eu colocava a Maria dentro do meu ambiente. Né? É aquela história, né? Porque às vezes você faz a ficção, Maria não deixa de ser uma ficção, exato, na verdade. É uma criação sua, veio da sua imaginação, mas totalmente identificada, né? Quer exatamente. Dizer, as angústias de Henrique Magalhães são as angústias de Maria. As preocupações políticas de Henrique Magalhães são as preocupações de Maria. Né? Não dava para ser diferente. Eu não saberia fazer alguma coisa só diletante, fantasiosa, sabe? Inconsequente ou alienada. Não. Eu tenho que dizer as coisas que eu vivo. Acho que isso é que é vivo no autor, sabe? Muito mais de estar criando fantasias e tal. Mas tudo bem, tem quem faça e tem coisas que eu admiro também. Mas para mim é visceral, sabe? Maria sou eu. E a coluna Mídias em Destaque? Como foi? Foi no momento em que a União era tabloide e passou a ser novamente standard. O primeiro texto que eu fiz foi criticando a mudança de novo do formato. Sim. Você preferia o antigo tabloide? Eu preferia o tabloide. Eu achava que era mais moderno, mais prático de folhear, sabe? Eu achava que era uma tendência mundial, né? Como Liberação, como os jornais que tem na Argentina, na Espanha, em Portugal. É o tamanho standard e eu acho que dificulta a leitura. Mas, enfim, era uma coisa muito pessoal. Só que houve... A primeira matéria minha foi uma crítica ao próprio jornal. Aí disseram, não, deixa, porque é a opinião dele. Foi totalmente aceitável, sabe? Foi ótimo, porque eu estava exercendo a minha função de jornalista e livre para poder refletir o que eu achava que era importante. É a tal coisa, né? A liberdade de expressão, que aliás hoje em dia está tão em moda, né? Por conta
das redes sociais É. e da falta de freio que as próprias pessoas têm. Porque, por exemplo, a liberdade de você divulgar o que você pensa, o que você acha, o que você acredita, todos têm que ter essa liberdade. Agora, a partir do momento que essa liberdade passa a fazer apologia a crime, a incentivar agressões físicas, A por exemplo. discriminar setores da sociedade, né? Aí não é liberdade. Quando você tira o direito do outro, você não está sendo livre. Você está cerceando. Ou então oprimindo. É oprimindo, exatamente. É o que constitui o fascismo. É você ter uma opinião única e que elimina a dos outros. Isso não é liberdade de expressão. Né? Isso não é liberdade. Todo mundo pode dizer o que pensa, mas sem tirar o direito do outro, sem ofender o outro. Que a gente, inclusive, acreditava que isso era uma questão clássica, resolvida, né? E de repente o mundo se renova e tome tema para Maria se manifestar. Exato, eu trabalho com isso, vez ou outra, com a internet, com essas apologias. Maria trabalha isso. Quer dizer que Maria já tem 50 anos? Vai fazer 50 anos agora, em julho. Rapaz, tu tem a primeira tira aí? Não tem o original. Mas foi publicada no jornal? Tem. Rapaz, tem. Eu vou até procurar para ver se existe essa conversa. Ela está no livro que está saindo aqui pela União. Sim, que é a outra parte da nossa conversa que a gente vai fazer. Não se preocupe não, pode essa tira, ela está nesse livro. Tem um livro que está saindo pela União, que é um livro de antologia, onde eu mostro todas as fases, até as mais simplórias no desenho, até chegar à atualidade. Mais sofisticado, né? Eu fiz questão de mostrar a evolução da personagem, dentro do contexto político de cada momento. Então vai ser um livro que, para mim... Já tem título? Já está definido? Tem. Maria, Humor e Provocações. Mas, rapaz, a cara de Maria, né? Quando a gente vê um título desse, você sabe que é ela. Exatamente. Mas me diga uma coisa, esse livro está previsto para quando, mais ou menos? Está em processo de produção. Eu acho que em uns 2 meses deve estar pronto. Você mesmo fez a curadoria, tal, direitinho, seleção? Fiz tudo. Mais um filho. Fiz toda a edição dele e com a revisão do pessoal da União, né? E como é que surgiu essa ideia de transformar esses 50 anos num livro? Essa ideia já existia. Eu ia fazer de todo modo. Se não saísse pela União, eu ia fazer pela Marca de Fantasia. Mas para mim, quando eu recebi o convite da União por Alexandre, eu fiquei encantado, porque Maria volta à casa onde nasceu. Né? É como se fosse Na volta ninguém se perde, né? Diz Américo. É uma homenagem que a União faz a Maria, sabe? Que eu fico extremamente agradecido, né? por ter esse trabalho sendo produzido e editado pela União. E a União tem dessas coisas, né? Como, digamos assim, como patrimônio da Paraíba, ela se preocupa com alguns detalhes, como, por exemplo, um personagem que foi criado há 50 anos, que sempre teve uma característica de provocar a reflexão e a crítica, e de repente que poderia estar perdido ali na história, jogado em um arquivo, aí volta a ser personagem de uma... Exatamente. De uma publicação, né? Isso aí pela União eu acho extremamente gratificante, muito. Tanto quanto o que ela recebeu o título de Patrimônio Cultural e Material da Paraíba, no ano passado, num projeto de Cida Ramos. Então isso para mim foi uma glória, né? Tanto isso quanto ser lançado essa antologia pela União. Eu não vou dizer que fecha a carreira de Maria, porque Maria vai continuar comigo enquanto eu existir. Mas é um momento ápice, sabe, da personagem, né? Que eu espero continuar fazendo mais coisas ainda, né, que sejam relevantes. Mas esse momento é fundamental, é de uma importância pessoal, sabe, e para a personagem é extraordinário. Ô Henrique, o livro, ele é mais coletânea, ele é todas as tiras que Maria estava lá, ele é
atualidade, ele também tem tiras bem atuais, algumas tiras foram produzidas exclusivamente para ele. Como é o perfil aí? Não poderiam ser todas as tiras, que tem milhares de tiras, né? São 50 anos de produção. E tem muitas que são muito datadas, né? Que falava da ditadura em Figueiredo, tal, que não interessava. Teria que explicar o que era a tira para algumas pessoas. Então eu peguei as que são mais... Exatamente, que são temporais e que são compreensíveis em qualquer momento. Quando fala de repressão, é repressão, em qualquer momento é repressão. Tá? Então, eu fiz um apanhado de vários momentos da trajetória de Maria, né, situando como um momento político. Né? Então, é mais político mesmo, né? Sim, mas assim, por exemplo, tem a política contra o arbítrio, aí tem a política de liberação dos costumes, tem a política contra... Defesa da mulher, exatamente. defesa do homossexualismo, exatamente, né? Aí tem o momento chave, que foi a política recente, autoritária. E tem um momento mais filosófico que está vivendo agora. Então, todos esses momentos estão em 4 capítulos do livro de Maria, que dá uma abrangência e um apanhado de todas as possibilidades de trabalho que ela já teve. Porque você, se não me engano, é professor doutor, né? Sou professor doutor titular da UFPB. Olha aí, tá vendo? Não é brincadeira não, viu? É uma história e tanto. Agora, Maria já virou personagem acadêmico também? Maria teve um estudo de pós-doc na USP, olha aí, por Regina Beá, né? É uma professora de História daqui, da UFPB. Então tem um trabalho acadêmico muito aprofundado. Tem também um livro, que é um ensaio da professora Nádia Carvalho, sobre aspectos sexuais de Maria. É muito curioso, muito interessante. Ela investigou o que estava por baixo da saia de Maria, que é uma saia abalonada. Que foi uma fantasia, mas um trabalho muito bom, sabe, de reflexão sobre Maria. Tem também um filme comigo, falando sobre a origem de Maria, que é dirigido por Regina Beá e Matheus Andrade. E tem outro documentário que é Maria por Marias, certo, que é um trabalho de conclusão de curso de mídias digitais de uma aluna, que fala como as mulheres veem Maria, mulheres de várias gerações, e que conheceu Maria desde o início, até jovens hoje, que leem Maria e se identificam com ela. Então, é também um documentário muito curioso. Né? E o interessante é você ver assim, que Maria começou na União, começou com você ainda não tendo a carreira acadêmica, e Maria cumpriu todo esse percurso, todo esse caminho, até ser estudo acadêmico, né? Exato. É uma honra, inclusive, para a União também, né? E é uma honra para mim, que eu nunca esperei que Maria fosse ter essa relevância toda. Aquela coisa de adolescente, Eu comecei com 17 anos, era adolescente ainda. Eu jamais imaginei que ela ia durar tanto. Jamais imaginei que ela fosse ter tanta repercussão, achei que a ponto de ser um estudo acadêmico. Henrique, você começou na União, né? Deve ter recebido os primeiros salários também aqui na União. Sim. E, de repente, ao longo desses 50 anos, você já falou aí como é que Maria se comportou, como é que Maria ocupou espaços. E eu pergunto a você, qual é a sua impressão ou avaliação, se achar assim melhor, desse patrimônio que se chama União? A União, eu acho um patrimônio inalienável da Paraíba, né? É o jornal mais antigo. É um dos mais antigos do Brasil. Pois é. Né? Tem um suplemento que é muito renomado. O Correio das Artes. Né? Então, está faltando uma revista, está faltando um suplemento de quadrinhos, porque eu acho que tem novas gerações fazendo um trabalho magnífico de quadrinhos na Paraíba. Mas, bom, isso é outra questão. Como história, a União é um documento, né, de nossa cultura e de nossa história política no Estado, que é preciso que siga adiante, que seja preservado. Né?
E também é um grande campo de incentivo a muitas pessoas que fazem jornalismo. Meus alunos vieram para cá, muitos deles. Eu entro na redação, está cheio de ex-alunos de jornalismo. Então isso aqui é uma escola também, né, para muitas pessoas. Eu acho que é um patrimônio que devia ser tombado como patrimônio cultural e material do Estado. Alguém precisa fazer uma proposta de lei para tombar a União, né? Até para que a União seja preservada em sua essência, né? Eu acho que é fundamental. Porque do ponto de vista histórico, a União, inclusive, já foi até protagonista da própria história, né? Exatamente, exatamente. Que foi a Revolução de 30, né? E eu sempre lembro aqui, eu acho que os telespectadores aqui que assistem a gente na internet, ou então os leitores do jornal já veem isso, que é o seguinte, olha, a imprensa chegou ao Brasil em 1808 com a vinda da família real. A União surgiu 85 anos depois. Quer dizer, de 1893, que eu acho que foi o ano que a União foi fundada, para cá, a União registrou a história da Paraíba, do Brasil e até do mundo. Porque você pode olhar aqui que tem a morte de John Lennon, tem o Homem na Lua, o Homem na Lua, ali a morte de John Lennon, um dos temas internacionais, tem os temas nacionais, a revolução, né? A evolução política do país, e tem os temas históricos, como você se referiu aí, a Revolução de 30. A Revolução de 30. Que foi provocador, né? E foi registro também. Então, protagonista e espectador e registrador. E você fez parte dessa história, né? Ou ainda faz? Com muito orgulho. Eu lhe digo sinceramente que me dá um prazer enorme ter passado pela União, né? Ter publicado Maria em A União, ter feito amigos como redatores dentro da União. Foi uma grande escola para mim também, né? Por isso que eu acho que é relevante a gente tentar ver, vocês tentarem ver com algum parlamentar, se não pode ter um título de patrimônio cultural e material do Estado, né? Eu acho que era muito interessante. Mas você tem a impressão que esse título lá já tem? Já tem? Já. Ótimo. E pelo menos no atual governo, né, o governador João Azevedo disse que ninguém toca na União. Não é possível. Ele disse que é um patrimônio que merece ser preservado. Agora, uma questão que eu coloco, a União vai se manter sempre como impresso ou já pensou um dia em se tornar digital? Porque digital já né? Já tem a versão digital. Mas a produção de conteúdo é para o impresso e que no outro dia está lá o produto exposto no digital. Mas assim, eu não sei como é que anda o projeto para se produzir, por exemplo, o jornal A União na plataforma digital exclusivamente. Não sei. Mas se esse é projeto. Mas eu acho que hoje o jornal impresso é uma resistência, sabe? Pela tendência que está tomando o mundo do jornalismo. Ter o impresso é uma forma de resistência, tá? Não sei até quando. Porque... não, mas isso também tem aquela coisa, né? Por exemplo, o impresso significa uma série de problemas na área ambiental, né? Porque, repare, papel vem de árvore. Tá certo que quase, por exemplo, o papel da União é só de reflorestamento. Mas você planta a árvore é um ser vivo, quando você mata para fazer papel, de qualquer maneira você matou um ser vivo. Então tem xiitas e xaates que não aceitam isso. Tem uma evolução muito grande nos produtos químicos que são utilizados na produção do jornal. Tintas, fixadores, reveladores, que são feitos hoje à base de água e não à base de uma... Mas, de qualquer maneira, há tanto que a indústria gráfica tem que ter todo um protocolo, atender todo um protocolo de preservação. Mas ninguém sabe o quanto essa causa ambiental vai evoluir a ponto de um dia chegar e dizer, não quero para matar a árvore não, nenhuma. O que eu vi recentemente é que a Folha de São Paulo reduziu o formato para Berliner, né? Que era standard, reduziu para próximo do tabloide, né? Talvez seja uma tendência,
né, como acontece em várias partes do mundo. Você pessoalmente acredita que há espaço para impresso? Ou a tecnologia vai abocanhar o jornalismo, como por exemplo a tecnologia abocanhou a ciência? Você imagina fazer ciência hoje sem tecnologia? Não é impossível. Não é possível. Eu não sei como a gente fazia na época, né? Então, fazer dissertação, diga aí. TCC, né? Pesquisa. E imagina isso na área de física, de química, de biologia, os laboratórios maravilhosos que possibilitam que você tenha a compreensão do que está dentro da célula do organismo humano para evitar que a criança venha desenvolver uma determinada patologia lá que antes teria que conviver ou abortar. Mas eu acho assim que eu sinto falta do impresso, né? Mas eu acho que em outro formato, sabe? Não tão grande. Talvez o que a Folha fez, se fosse mais conveniente, reduzir. Eu não sei se, por exemplo, o Jornal do Brasil, ele eliminou o impresso já tem mais de uma década. Foi um choque na época. Teve jornalista que disse que não ia publicar mais no Jornal do Brasil porque não via o jornal digital como um jornal, né? Era um site. Né? Então, assim, os outros jornais da Paraíba viraram sites na internet. Eu acho que dá para conviver, sabe, nos dois formatos. É como o livro, né? Você veja, você teve sua participação como jornalista, como redator. Maria ocupou espaço no jornal durante muito tempo, né? Maria está completando 50 anos e para coroar um livro. E não é um livro digital. Não, mas veja só, eu tenho feito, Maria, também em livros digitais. Esse livro que eu trouxe para você, Maria Quilombola, que é um jogo de palavras, né, de queer, de estranho, para quilombola. Eu lancei digital e lancei impresso. Porque aí tem uma questão, é a questão do afeto, do apego material. O livro pode se tornar como um objeto de culto, não só para leitura. Há um valor aí, né? Exato. Então, há uma tendência de que o livro vai se tornar cada vez mais um objeto de prazer e de culto para você ter, e para a massa um livro digital, porque circula mais facilmente, né? E evita gasto de papel, todo esse processo que você falou, de impressão, né? Que é muito tóxico. Então, pode conviver o livro digital com pequenas tiragens, como relíquias do livro impresso. Né? É como uma coisa de colecionador. Sim, o livro impresso, não? O livro impresso. Em relação ao livro digital. Exatamente. Né? O digital não o livro limite. impresso pode ser 50 exemplares, 100 exemplares, como eu faço com os meus. Para arquivo. Né? Exatamente, para arquivo. Para constar fisicamente. Exatamente. E o livro digital para circular. Henrique, alguma coisa que você quer acrescentar? Algum tema que eu me esqueci de perguntar nessa conversa da gente? Porque, por exemplo, de repente, eu vou até perguntar, eu ia encerrar, mas eu vou perguntar, como foi Maria na pandemia? Eu fiquei em reclusão, mas estava ligado ao mundo por conta da internet. Né? Então, Maria, ela tem tiras que falam da pandemia. Tem tiras que Maria está usando máscara. Diga aí. Exatamente. É enxerida, Maria, não digo não. Eu disse, como eu vou fazer Maria falando? Porque a boca é uma expressão muito forte em Maria. Que ela ri, ela grita. Aí eu botei uma máscara transparente, né? Com uns tracinhos para mostrar uma certa transparência. Então eu consegui fazer Maria falando, mas estando de máscara. Então ela refletiu esse momento, meu momento de ansiedade, de preocupação, de angústia. Todos nós tivemos, né? Perdemos muitos colegas, né? De medo, sabe, de terror que a gente sentia diariamente, com as mortes acontecendo toda hora, inclusive de amigos, sabe? Mas Maria está lá falando sobre isso, sabe? Falando de quantas mortes o Brasil teve, sabe? Então pronto, depois dessa história da pandemia aí, alguma coisa a acrescentar que você gostaria de marcar, que passou batido aí? Não, acho que você abordou de uma forma muito ampla e competente essa história de Maria. Eu acho que é um trabalho muito importante que você está fazendo, sabe, de registrar documentar essas passagens de pessoas pelo Jornal União. Muitos nem tiveram a chance ainda, né, porque morreram. Outros ainda são muito jovens, né?
ou alguns por motivos pessoais não quiseram participar, mas... Então eu acho que é um trabalho muito relevante, muito importante. E fico feliz de ter sido convidado, sabe? Primeiro, de ter feito parte do Jornal União. E outra, de ser uma parte que tenha sido, de certa forma, interessante. Senão eu não estaria aqui, né? Conversando. Lembrado nessas memórias, né? Então, muito obrigado por esse convite, essa lembrança. Eu é que agradeço, Henrique. E a você também o nosso obrigado pela audiência. O Memórias da União volta no próximo domingo.